Olá, o vídeo de hoje é um pouco mais complexo, um assunto um pouco mais aprofundado, mas fica aqui com a gente que você vai aprender também. Então, vamos lá. O tema é estratégias, long bases e short bases. Primeiro, o long na bolsa, quando a gente se refere a ficar comprado. Então, se eu estou long na bolsa, estou comprado. É o termo em inglês. Long é longo. E o contrário do longo é o curto, short. Então, se eu estou long, eu estou comprado. Se eu estou short, eu estou vendido. Certo? Aí o basis, já tem outro vídeo explicando, mas basicamente é a diferença entre as praças. Então, se eu estou falando nesse caso aqui, basis Paranaguá, é a diferença entre Paranaguá e a Bolsa de Chicago. Certo? Vejam aqui, ó, nesse lado do gráfico é o basis, o zero é aqui. Então, a linha vermelha, ela chega a trabalhar no zero, abaixo de zero, acima de zero, certo? Quanto? 140. 140 é o quê? Cents por bushel, certo? E aí você vai dizer que 140 é 1 dólar e 40 dólar por bushel, que daí vezes 2,2 vai dar 2 dólares, 3 dólares praticamente aí, acima da Bolsa de Chicago, certo? Esse é o preço negociado do físico no Porto de Paranaguá contra a Bolsa de Chicago. Então, o que esse gráfico nos mostra aqui? Que existe uma sazonalidade. Né? Esse gráfico é médio, tá? Ele não é de um ano específico. Então, o que a gente percebe aqui? O Chicago, vamos falar da linha azul. O Chicago costuma fazer preços mais altos no primeiro semestre, que vamos dividir aqui, ó, junho, aqui, ó, metade do ano. No primeiro semestre, o que a gente tem? Chicago mais alto e a gente tem bases ou prêmio mais baixos. Paranaguá, bases Paranaguá. Por quê? Colheita no Brasil. Então, naturalmente, se a gente está colhendo soja, tende a ter preços abaixo aqui. E está na entre safra americana. Depois entra aqui abril em diante, que vai ser abril, pelo menos. Daqui até aqui, plantio americano. Depois, mercado climático. Junho, definição de produtividade. Época crítica para a produção americana. Então a gente vê que existe uma sazonalidade. Né? E depois do segundo semestre, o que acontece? Aqui, ó, o Chicago, a queda. Que normalmente definiu a colheita americana, definiu o potencial produtivo, escapou. Colheita dos americanos. Preços lá embaixo. E o Brasil, prêmios melhores. Por quê? Porque está na nossa entre safra. Nessa época, a gente está exportando milho, pouquíssima soja, alguns anos tem participação, mas normalmente vira os portos para milho e faz milho. Né? O Brasil costuma trabalhar assim. Vira tudo para soja, vira tudo para milho. Claro que sempre tem alguns terminais que ficam nos dois, mas a gente tem um foco muito grande, tanto que se você recebe, se é nosso cliente, você recebe os nossos relatórios, a gente mostra lá a evolução das exportações mês a mês. E aí você vê que no milho tem os meses característicos, onde sobe a exportação, e na soja também. São meses diferentes, certo? Então, olhando isso aqui, o que a gente pode entender? Se eu quero ficar long basis, long basis, o que significa isso? Que eu acho, se eu estou no Brasil, que eu acho que o Brasil tende a subir em relação a Chicago, certo? Não significa que a soja em si vai subir. Pode ser que o Chicago, ó, imagine aqui, ó, Chicago estava bases aqui, Chicago aqui. Passou um tempo, Chicago aqui, bases aqui. Se você for medir mais ou menos o que esse subiu e o que esse caiu, dá mais ou menos elas por elas.
Então, não é uma aposta, não é uma operação pensando a soja vai subir ou a soja vai cair. A operação é a soja brasileira tende a se valorizar em relação à Bolsa de Chicago. Isso é long basis, estar comprado em basis, comprado em Prêmio Brasil. E como que eu faço isso? Eu vou segurar o meu grão, segurar o grão Brasil, e eu vou estar comprado em Brasil. Eu vou vender a Bolsa de Chicago, porque senão eu estou só comprado em tudo. Para eu estar long basis, eu tenho que estar vendido nas outras pernas. Quais são as outras pernas? Chicago, basis ou prêmio e dólar. Então, eu vendo dólar. Se eu tenho meu grão, vendi Chicago, vendi dólar, eu estou long basis. E quando a gente imagina que é uma boa época de fazer isso? Primeiro semestre, quando o basis está baixo. E no segundo semestre, quando o basis está alto e eu quero ficar short basis. Short basis. Vendido em Brasil. Sendo brasileiro, né? O americano pode ficar também. Então, vendido em Brasil. E como que eu vou fazer para ficar short basis? O basis até tem um contrato na soja Santos, que ele é um soja Santos em dólar por tonelada. Então ele tem o Prêmio Brasil embutido ali, mas esse contrato ainda está pequeno, o fornecedor de liquidez, o market maker, venceu o contrato, ainda tá meio difícil. Mas tem como operar bases na bolsa, mas vamos considerar que esse contrato é pouco líquido, ainda que não vai dar para a gente operar por enquanto. Até por isso é importante o produtor vir para a bolsa para dar mais liquidez para esses contratos, para ter mais ferramentas para a gente. Então, como que eu vou ficar vendido em bases Brasil? A única forma de eu fazer isso é vendo o meu grão, vendo físico. E aí, para eu não ficar só vendido em tudo, para eu ficar short basis, eu vou ter que fazer uma compra de Chicago e uma compra de dólar. Eu posso também ignorar o dólar e fazer uma venda eu vendo aqui e recompro em Chicago. Ou senão eu seguro aqui e só vendo Chicago. Você pode fazer também, mas o dólar pode pesar na conta, né? Se o dólar dispara, ele tende a derrubar o Chicago. Se o dólar cai, ele tende a deixar o Chicago mais forte para alta, certo? Então, as duas estratégias, cada uma tem o seu período, tem o ano que é mais interessante, né? Tem anos que, bom, ano passado, o Brasil com a safra recorde projetada no campo, sem problemas, produzindo bem em todo canto. E os Estados Unidos com uma safra normal, tal, um programa pouco vendido, né? O cenário não estava para alta no ano passado. No ano passado, o que você faria? Se fosse para cair, o Brasil tende a cair mais, porque a gente tem menos armazém por produção e a gente colhe tudo muito junto e muito apertado para poder fazer o milho safrinha, certo? Então, no ano passado, 2023, se for para subir, quem tende a subir mais? Estados Unidos. Se for para cair, quem tende a cair mais? Brasil. Então, o que você poderia fazer? Um short basis. Você vende Brasil e compra Chicago, certo? Pode comprar um seguro de alta em Chicago, porque daí, se o Chicago cair também, se cair tudo, não tem problema, certo? Já vendeu o grão, comprou um seguro de alta em Chicago. Chicago subiu, você participou, você estava short base, o base realmente caiu, e existe uma relação de gangorra, você pode ver que quando um cai, o outro sobe, quando um sobe, o outro cai, exceto em ano de quebra muito forte, que pode subir tudo junto, né? E aí a gente teve esse cenário em que ano passado era mais vantajoso você ficar em Estados Unidos. Esse ano a gente teve um prêmio muito ruim aqui no Brasil, mas a safra não era tudo aquilo que estavam dizendo não. Então esse ano já era interessante o contrário. Falou assim, ó, vamos procurar vendas de Chicago e segurar Brasil. Então vamos ficar long basis. O ano passado, mesma época, o interessante parecia ser short basis. Vende Brasil e compra o seguro de alta em Chicago. Se não subir, beleza. Esse ano já tá assim, bom, e a eleição americana? O Trump tá de favorito. O Trump fala que vai fazer a guerra comercial. Se ele fizer taxar a China vier comprar produto do Brasil, a soja do Brasil, aí a gente tenderia a ver um Chicago caindo e o prêmio Brasil subindo.
Se você só espera e não faz nada, em reais por saca, não vai mudar. Tende a não mudar, porque um cai, o outro sobe, um anula o movimento do outro. Mas se você faz uma estratégia long basis, aí você compra seguro de baixa em Chicago, compra put em Chicago, vende o contrato de Chicago na bolsa, e aí segura o grão. E aí se o base subir, Chicago cair, você vai vender em reais na mesma coisa, mas você vai pegar uma receita positiva da bolsa. Então, são as estratégias que tem. Existem coisas mais complexas além disso, mas a intenção é fazer uma parte introdutória aqui para dar uma ideia geral de como funciona e mostrar basicamente essa sazonalidade aí da soja e do basis do Brasil, Paranaguá, né? Então, acompanhe sempre o nosso canal aqui no YouTube, o meu Facebook, Marcelo Gavlik, o Instagram do Robson Poloto, né? Diariamente lá e no Shorts do YouTube ele está postando vídeos, passando ideias, né? Uma visão diária, um vídeo curtinho. E diariamente também, no começo da manhã, o Rodrigo faz um panorama matinal, onde ele fala das notícias do dia, o que estão olhando, dá uma olhada em gráfico também. Então, se você acompanhar o nosso canal, você já vai estar muito bem informado. E caso queira fazer contato com um dos nossos assessores, acesse o nosso site, deixa o like, compartilhe o vídeo para o conhecimento chegar em mais colegas e a gente poder trazer o agricultor para o mercado financeiro, o agricultor, o consumidor, trazer as pessoas para a bolsa, porque quanto mais gente na bolsa, melhores são os produtos, mais liquidez, mais justo é o mercado, melhor é para a gente trabalhar. Beleza? Então, deixa o like, compartilhe, até mais.